Boa noite, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, o local onde a gente conversa com diversas pessoas aqui do mundo da corrida de montanha e vocês são brindados com diversas pessoas que são ícones aqui no esporte nacional e às vezes alguns brasileiros, algumas pessoas que nem vivem mais no Brasil, mas fazem sucesso lá fora e agora, como é o caso do nosso convidado, está fazendo sucesso no Brasil também. Bom, como vocês podem ver, estamos aqui com o Johnny Luna Lima, atleta brasileiro que vive nos Estados Unidos e veio participar do Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha, campeonato feito pela CBAT e sediado pela Evolution no Parque Nacional do Itatiaia. Bom, Johnny, seja muito bem-vindo à revista Trail Running. Queria que você se apresentasse para o pessoal aqui. Olá, prazer estar aqui. Meu nome é Johnny. Eu moro nos Estados Unidos, mas fui nascido aqui no Brasil. E tô feliz em estar aqui na revista Trail Running. Eu sigo vocês no Insta e é sempre bom ter alguém como vocês que estão falando sobre o trail brasileiro, tudo isso, porque trail a gente tem. Então é importante ter alguém como vocês. Legal. O Johnny, você falou que nasceu no Brasil, vive nos Estados Unidos, e o que eu vejo, assim, de grande parte das pessoas que nascem no Brasil, depois vão para os Estados Unidos, o português fica um pouco é, defasado e tudo, mas a gente não vê isso em você. Você tem um português bem bom mesmo, nível nosso mesmo, assim, bem fluente, né? Não dá para perceber, não tem nenhum sotaque. Eu vejo alguns brasileiros, eu tenho alguns brasileiros amigos meus que foram morar nos Estados Unidos e chegam aqui, no meio da frase, esquece uma palavra ou outra. Isso aí não é muito seu caso, não, né? Não, de vez em quando eu esqueço, ainda mais quando a gente está falando de coisa mais técnica, de fisiologia, não sei o quê, mas eu cresci falando português com minha família e sempre visitando família aqui no Brasil e eu estudei o colegial aqui. Fiquei, 3 anos durante o colegial, eu estava no Brasil, então, tem que falar português e escrever e ler em português quando você está no colegial no Brasil, né? Não tem Sim. escapatória. Você foi com quantos anos para os Estados Unidos? Então, eu nasci, daí com 1 ou 2 anos eu já fui para os Estados Unidos. Lá eu fiquei uns 3 anos, por aí, daí com 4 eu fui para a Alemanha e lá a gente ficou 6 anos. Foi seis, eu acho que foi 6 anos e depois voltamos para os Estados Unidos, onde ficamos 4 anos, depois voltamos para o Brasil. E depois, quando eu estava terminando o colegial, voltei para os Estados Unidos para fazer a universidade lá. E eu tô lá desde que comecei e terminei a universidade. Entendi. Então, você foi alfabetizado em inglês, vamos dizer assim, foi Sim, para a Alemanha, aprendeu alemão também. sim, sim. Caraca. Aí veio para o Brasil, português, eu imagino o tanto de caixinha de língua que tem na sua cabeça para poder lidar com tanta língua. E aí pode-se dizer que o inglês é sua língua materna, né? Mais do que o português. Sim, sim. Eu acho que agora morando lá nos Estados Unidos, com certeza, né? Eu falo inglês todo dia. Daí português é só com a família mesmo. Mas quando eu falo com meu pai ou quando eu ligo para alguém no Brasil, Ou quando fala mas com a revista. ou quando eu falo com a revista. Cara, explorando um pouquinho só mais disso daí, até se você não se sentir bem para falar, tudo bem. Seus pais foram morar a trabalho nos Estados Unidos e depois na Alemanha? Foi trabalho que levou Sim, vocês para sim. lá? Sim, foi o trabalho do meu pai. Ele, no momento, tinha uma empresa de tecnologia e à medida que ela foi crescendo, a gente teve que se mudar de um lado para outro. Entendi. Não, massa. E onde o trail running entrou nisso daí, cara? Como que você descobriu o esporte? É de família? Não é de família?
surgiu de você ou foi escola, já que os esportes tem muito mais futebol nos Estados Unidos e Europa, né? Sim, sim. Então, inicialmente eu jogava futebol e acho que porque eu morei na Alemanha e lá é que nem o Brasil, é só futebol. Daí o foco sempre foi o futebol, mas crescendo, meu pai era corredor. Então, sempre que ele ia para qualquer provinha de rua, eu fazia os 5K ou 10 km, 15 km, daí eu sempre fazia. E eu sempre meio que me dava bem para alguém que não treinava ou só jogava bola. E aos 18, quando naquela fase eu estava jogando numa categoria de base da MLS, e depois fui jogar na universidade. Mas só que não estava dando certo, eu não estava me divertindo, tipo, não era mais aquele jogo, né? Futebol é uma brincadeira, é um jogo e tem que aproveitar para se dar bem, né? E não tinha isso mais, virou meio que um emprego, eu estava sempre estressado e é, tudo dentro de campo ficou meio durão, ficou horrível na realidade. Daí eu decidi parar de jogar e que foi uma decisão bem difícil, né? Acho que eu não foi o único que sofreu por isso. E, quando eu tinha me lesionado também, teve uma fratura de estresse na canela. Daí eu estava em casa recuperando, assistindo TV, daí eu vi um negócio chamado de Spartan Race na TV, era uma corrida de obstáculos, só que essa corrida de obstáculo era nas montanhas, nos Estados Unidos. Daí eu falei, nossa, esse negócio é legal, porque tipo, eu sempre me interessei muito por academia, fazer treino físico no futebol e tal, eu sempre gostei. Daí eu vi esse negócio que combinava força, obstáculos e corrida, eu falei, consigo fazer isso. Daí, assim que eu me recuperei da lesão, eu comecei a correr um pouquinho, e eu já fui para minha primeira corrida. E acho que naquela corrida mesmo, eu já me classifiquei para o Mundial. Naquela época era bem fácil Cara, classificar para o Mundial. que ano foi E isso, Johnny? foi 2015. Foi 2015, é. Daí, o Mundial ia ser nas montanhas de Lake Tahoe. E nas mesmas montanhas onde começa a Western States. Uhum. Daí, na época, ou ainda, minha família ainda mora 3 horas daí. Então, eu sempre subia lá para treinar. E com o tempo, eu fui ganhando bastante gosto pela corrida de montanha, mais movimento por montanha, especialmente o lado mais técnico, que a gente vê mais em skyrunning. Daí foi aí que nasceu a paixão, né, para o trail. Então, trail running para você começou mais ou menos 2015 por conta de corrida de obstáculos. Sim, sim. Daí entre 2015 e 2019, eu estava bem focado em corrida de obstáculo, mas real que não fiz tantas corridas de obstáculo porque eu sempre estava ficando com lesão, né? Quem não sabia treinar bem, eu corria tudo rápido demais e também estava na universidade, então era bebedeira aqui, bebedeira ali e tipo era muito estresse, então é meio impossível treinar bem, beber muito e estudar bastante. Então eu sempre estava meio que tinha uma lesão, conseguia treinar 2 meses, depois me lesionava. Mas então, durante esses 4 anos, de vez em quando eu fazia uma prova de trail running. Inclusive fiz até um VK, que foi bem interessante. Uhum. Mas mesmo com as lesões, eu fui crescendo no esporte, que foi bem legal. E cada vez que eu ia para um mundial ou uma prova mais competitivo ao nível nacional, dava para ver que eu estava crescendo, até chegar a 2019, onde tipo, parecia que do nada eu realmente me destaquei. Eu ganhei contra os melhores naquele esporte e depois e foi também 2019 foi a primeira vez que eu realmente me dei muito bem numa prova de trilha, que era o campeonato norte-americano de skyrunning.
E isso 2019. Isso. E qual que foi a distância, você lembra? Foi 21 km. Foi a meia maratona que tem em Pikes Peak. Em julho, a prova de Ah, Pikes sim. Peak geralmente é em setembro. Em julho eles fazem a meia maratona, que é uma classificatória Isso. para quem quer se inscrever na maratona. Uhum. Daí eu me dei bem. Eu terminei em quarto, que acho que ninguém esperava, né? Um corredor de obstáculo Uhum. correr bem numa prova assim, mas e foi bem legal. A realidade é que no ano de 2019 eu meio que eu sempre gostava muito de corrida de obstáculo, mas que eu gostava de verdade era de estar nas montanhas e Entendi. fazer as corridas mais técnicas com bastante desnível e tudo isso. Sempre naquele ano em particular, quando eu falava com o povo, eu falava, não, corrida de obstáculo é temporário e o foco é corrida de montanha no futuro. E Legal. acho que a gente chegou nesse ponto, né? E, cara, correndo aí, começando em 2015, começando a correr provas mais técnicas, pô, você ainda é um cara muito novo, né, cara? Você tá com 20, chegou a 30 já? Não, tô com 29. Pô, 29 anos. Então, lá em 2015, você estava com 19 anos. E você fez faculdade de educação física, não foi? Foi. Nos Estados Unidos é chamado de ciência de exercício, mas é praticamente a mesma coisa, pelo que eu É. entendo. Acho que em Portugal é ciência do desporto também, só acho que muda só o nome, alguma coisa É. assim. E você, por exemplo, você com a sua formação lá nos Estados Unidos, você poderia ser educador físico aqui no Brasil? Tem essa correlação aí? Não sei, nunca pesquisei. Por- Porque você Pesquisei. treina o Island, né? Sim, eu treino Island. Eu treino Island, sim. Isso é legal, né, cara? Porque o Isla, acho que a sua família mora próximo de Monteiro Lobato, ali de São Francisco Xavier, e acaba que você tem um contato bom ali com o pessoal da família do Os Miragaia, né? Sim, com certeza. Não, eu tenho um contato bom com os Miragaia. É algo que eu conheci o Miragaia, acho que em 2017, por aí, quando eu estava meio que no início da minha carreira de esportes de resistência. E foi bem legal conhecer ele e ver a paixão que ele tem pelo trail e ele falando das histórias, das provas que ele já fez, o El Cruce e La Mission e os dias de treino longos dele na Serra Fina, tudo isso. Então, ele realmente fez parte da minha inspiração para continuar no Ah, que trail. legal. É, Ele faz parte da minha equipe, da Go On, né? E antes da prova aqui do brasileiro, eu fiz uns vídeos fazendo uma previsão do que poderia acontecer durante as provas. E aí eu, logicamente, falei do Silvestrinho, falei de você e tudo mais. E aí ele sempre fala, olha, a gente não tem que perguntar se o Johnny vai ganhar do Silvestrinho, tem que perguntar quanto tempo ele vai abrir do Silvestrinho. Aí a hora que aconteceu que você realmente ganhou o brasileiro, ele, na mesma hora, ele mandou lá no grupo. Eu falei que esse menino é diferente, não sei o quê, tipo assim, os olhos brilhando de ver o seu sucesso, cara. Foi realmente bonito de ver, assim. Ele tem um carinho especial por você, pelo menos é o que ele deixa transparecer, sabe? Não, com certeza. A gente chama dele ele do mestre, né? É um Aham. mestre de montanha. Eu já fiz uma travessia de montanha com ele. Putz, não. Como que eu tô esquecendo? Não foi a Serra Fina, foi a outra que é menorzinha. É, De onde? Pertinho de Passa Quatro. Mas então, a gente fez essa Itamonte? travessia. Não Ah, é Itamonte, não. Marins Taguaré? Isso. Então, acho que uns 2, 3 anos atrás a gente fez essa travessia e foi muito legal ver ele se
mover pelas essas montanhas de verdade, né? Ele dá para Sim. ver que ele já passou muitas horas e muitos dias se movendo pelas montanhas e ele é muito liso, né? Especialmente nesse terreno bem brasileiro que tem aquela grama horrível bem alta É, e tudo isso é uma lembrança bonita que a gente tem junto. Tipo, a gente foi para a cara, travessia pensando que ia demorar 3 horas, mas estava um matagal que demorou uns 4 horas e pouco, meu. Tipo, nossa, eu conheço aquilo ali também, vou te falar. Ali é bem gostoso de fazer, mas quando tá com mato alto é complicado. A Serra Fina mesmo também, agora a Serra Fina parece uma avenida, né? Mas lá 2013, 14, quando a gente começou a subir aquilo lá, cara, era mato de 2 metros de altura, assim. Não dava para saber para onde você ia, era bem complicado. Agora, Serra Fina tá bem desenvolvida, as trilhas fixas, né? São trilhas corretas, não tem nenhuma trilha mais aberta de qualquer jeito, lá é bem certinho, ficou maravilhoso. Serra Fina agora dá para ir sem nem GPS mais, já tá bem tranquilo. Mas o que eu ia te falar, cara, ia te perguntar, na verdade, pô, mais de 10 anos aí que você está correndo corrida de montanha, principalmente Estados Unidos. Agora você teve aqui, acho que foi 2023 que você correu a Indomit. Acho que tirando alguns poucos que sabiam quem era você, todo mundo, na hora que te viu chegando na Indomit, campeão, batendo recorde com aquela lama toda, todo mundo falou, quem é esse cara? E, pô, você já tem mais de 10 anos lá nos Estados Unidos, por que que você demorou tanto para vir correr aqui no Brasil, cara? então, não sei, tipo, pelo menos eu fico fazendo essa pergunta para mim mesmo, porque agora que eu tenho mais experiência em montanha e tal, e eu vou pesquisando nas montanhas no Brasil, né? Daí eu fico pensando, cara, por que que isso não veio antes, né? E eu realmente não tenho uma resposta para isso, porque acho que a única resposta é a vida, né? Você fica tão focado em certas coisas que você não abre oportunidade para as outras, né? Uhum. Mas estamos aqui agora e É isso. estou tentando deixar o Brasil como prioridade, pelo Que menos uma legal. vez, 2 vezes no ano para vir competir aqui ou fazer um projeto de montanha, porque para mim é importante, né? Eu tenho muito carinho pelo Brasil e eu quero continuar crescendo como atleta e eu acho que tendo esse relacionamento com o Brasil é o certo para mim, tipo, Entendi. focar um pouco focar no Brasil e competir fora também. Sim. Ô Johnny, você até falando em competir fora, mas dar um foco para o Brasil, eu acho isso muito legal. A questão sua, hoje você se considera ou você realmente é um atleta profissional e vive da corrida, ou você tem alguma outra atividade que você coloca como sua atividade principal e a corrida é secundária? Não, acho que tudo que eu faço vai em paralelo um ao outro, né? Eu trabalho e eu também tenho uma propriedade que eu alugo, então, e eu também sou treinador de corrida. Então, eu faço tudo isso, mas eu não falaria que uma é mais importante que a outra. Eu acho que, claro, eu tenho mais paixão pela corrida e pelo treino e o processo, tudo isso. E as outras coisas acontecem porque elas têm que acontecer, não tem escapatória de certas coisas na vida, né? Aham. Mas você se Mas considera um atleta profissional? sim, com certeza. Sim. Não, eu treino Aham. como profissional e eu me cuido como profissional, eu faço as coisas que eu tenho que fazer para continuar crescendo como um atleta. E esse treinar como profissional, se cuidar como profissional, o que que engloba isso? Eu estava conversando, a gente teve uma coletiva de imprensa com o Paulo Capel e eu fiz justamente essa pergunta. E ele deu alguns exemplos, como o próprio Joaquim Lopes, o equatoriano, foi terceiro colocado no TMB o ano passado, que ele assumiu que é profissional e treina como profissional. O que a gente vê aqui no Brasil, em 99,99% dos casos, é a corrida ser uma coisa secundária. A pessoa trabalha normal, 8 horas por dia e tudo, e nos intervalos ela treina. Isso não é a vida de um profissional.
Ah, como que é o seu desenvolver como atleta profissional? Treina 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ou conta em horas, ou conta em quilometragem? Como que é a vida de um profissional que vive lá nos Estados Unidos desse jeito que você vive? Na realidade, eu acho que para ser um atleta profissional não é necessário. Tipo, dá para trabalhar 8 horas por dia. E eu acho que a receita para cada profissional que existe lá fora é diferente, é bem individual, né? Tem gente que eles gostam do trabalho que eles fazem e eles têm um rendimento muito alto em trilha. Inclusive, um atleta suíço, o Mark Lauenstein. Ele acho que já ganhou um Sierzinal e se deu muito bem na Golden Trail. O cara é dentista. Sim, Então acho que eu não quero falar que para ser um acho que ele foi corredor. segundo o Luiz Egama também. Sim, sim, sim. O cara é muito, muito, muito bom. E muitos caras que estão no top 10 da Golden Trail, eles têm empregos normais, ou normais, né? Seja, não sei se eles estão trabalhando 40 horas por semana, 20 ou alguma coisa, mas a maioria tem alguma coisa em paralelo ao trail. E que eu digo, acho que é mais importante, a coisa mais importante para alguém é para entender que tem várias maneiras de ser profissional. Eu acho que para ser profissional no trail, qualquer esporte, mas principalmente com trail e corrida, é criar uma arquitetura de treinamento e dentro da sua vida que você consegue sustentar por muito, muito, muito tempo. E daí, se você só tem 10 horas para treinar na semana, que honestamente é bastante treino, ou até 7 horas, dá para ser profissional, só que tem que treinar de maneira inteligente. Daí, quando eu digo que eu treino de maneira profissional, é que eu criei uma arquitetura de treino e de lifestyle para mim, que funciona para mim, que eu vejo, quando eu vejo minha planilha de treino, eu fico feliz, eu tenho tesão pelo treino. Daí, quando eu vejo minha vida social, que é importante para mim, que eu olho para ela e eu falo, ah, legal, ainda tenho isso na minha vida, né? Daí, quando chega a hora de trabalhar, fazer umas coisas que eu não gosto tanto, daí eu meio que, tudo bem, isso faz parte, né? Daí eu meio que acho que a coisa mais importante para mim, quando você faz essa pergunta é meio que entender o que eu tenho que fazer para mim, como um atleta profissional, tipo, que tipo de treino eu tenho que fazer, que tipo de musculação, como eu tenho que dormir, como eu tenho que me alimentar, e o que eu tenho que fazer com as outras responsabilidades na minha vida para poder fazer o treinamento, alimentação, controle de estresse e tudo isso bem para poder continuar evoluindo como um atleta. Cara, isso é muito legal de ouvir. E enquanto você vai falando, vai surgindo tanta questão na minha cabeça aqui que às vezes eu fico assim, cara, pô, puxa esse gancho agora. Pô, não, mas esse gancho aqui também ficou muito bom. Aí você vai falando e vai surgindo vários ganchos. Bom, Não, mas eu queria só falar uma coisinha que diga. a realidade é que nos Estados Unidos tem poucos atletas de trail que são completamente só trail. A geral deles tem um emprego em paralelo, ou é treinador de corrida. Lá tem muito isso, que se você tem um contratinho bom por um patrocinador, dá para treinar alguns atletas e dá para viver disso. E outros, eles são engenheiros, eles são, não sei, babysitter, ou não sei, tem propriedade de aluguel, ou trabalha numa biblioteca, sei lá, mas a geral tem um emprego em paralelo. Geralmente é um emprego mais flexível, que você não está caminhando muito, não é trabalho, geralmente não é na roça, ou mas a geral tem algum tipo de emprego nos Estados Unidos e na Europa. Isso é completamente normal. Uhum, entendi. Não, eu concordo contigo. Uma questão que eu queria falar, assim, entre várias, é a questão da cultura outdoor, que existe nos Estados Unidos e Europa é muito maior que aqui no Brasil. Isso é uma coisa bem, bem fácil de se notar. E o nível de performance que existe lá fora, Estados Unidos, Europa, mesmo se você pegar a Austrália também,
alguns países ali da Oceania. O nível e o número de atletas de alta performance é bem maior do que aqui no Brasil. Então, poxa, a gente vê aqui no Brasil o nível, por exemplo, Fantasma, Celinho, Silvestrin, o Hernani, que agora tá um pouco sumido. Então, vou falar desses nomes que você provavelmente já ouviu falar, que assim, dificilmente quando eles estão numa prova, dificilmente eles não vão chegar na primeira colocação. Quando eles se embatem, aí sim a gente tem um pega, sempre tem uma prova em que o Fantasma e o Celinho terminam a prova no sprint. Então, é, o nível aqui no Brasil, para a gente, é um nível onde a gente tem alguns atletas meio que inalcançáveis, como o próprio Silvestrin. E eu vejo que isso é um limitante aqui no Brasil, porque a gente não consegue passar essa barreira. E aí, quando a gente vê a sua performance aqui no Brasil, primeiro na Indomit, que você ganhou, bateu o recorde da prova com aquela lama toda que estava, ninguém esperava. E depois você volta e ganha o Campeonato Brasileiro, chegando na frente do atleta que é o tido o melhor atleta de treino do Brasil. Isso se deve, esse nível de performance que você alcançou, esse nível de performance se deve ao nível de competitividade que existe nos Estados Unidos. Você se coloca numa zona de treinamento mais elevada e para você conseguir andar com os caras que você anda lá. E isso é um fator diferencial para você estar no nível a mais do que os atletas aqui do Brasil? Não sei se eu expliquei bem. Não, não, fez sentido a sua pergunta. Não, acho que o meu caso, o caso é que são várias perguntas em uma, né? Sim, É, sim. Não, ainda poderia continuar, porque, por exemplo, você vindo para cá e talvez trazendo mais pessoas do seu nível para cá, isso impulsionaria a performance do Brasil lá para cima? sim, com certeza, com certeza. Acho que, por parte, acho que vou responder primeiro vou falar primeiro Pode porque os dividir. Estados Unidos tem esse nível mais alto e a Europa até, que tem um nível mais alto que os Estados Unidos. Acho que nos Estados Unidos tem aquela cultura grande de corrida universitária, né, e no colegial, que eles já estão produzindo muitos atletas que estão correndo 5K, tipo, eu ia falar em 14 minutos, mas a real é que acho que já no colegial tem muito moleque que está correndo 14h30 e para baixo. Então, eles já Caramba. estão produzindo esses atletas há muito tempo e, lógico, e tem uma transição bem natural para o trail, né? Agora que a gente está vendo mais patrocínio no trail e o esporte está crescendo, tipo, é um esporte gostoso de se ver, sabe? É legal. E geralmente é legal. É meio chato quando você entra no live do UTMB, o povo tá, tipo, você vê o Jim Walmsley, tipo, caminhando, sabe? mas eu acho que isso faz parte. Na Europa tem uma transição parecida, só que vem mais da cultura do montanhismo, né? Que eles têm o ski montanhismo, até o montanhismo, que é a coisa mais natural, é a família, todo mundo sair junto para caminhar nas montanhas, ou esquiar nas montanhas. Daí no verão eles, sei lá, um bar, eles fazem uma aposta para quem consegue subir até o cume do teleférico, ou até quem sobe mais rápido, né? Daí, tipo, as coisas nascem assim, né? Nasceram assim, daí já foi criando uma cultura. Então, por parte, é aquela cultura outdoor que realmente impulsionou os esportes. A cultura outdoor foi mais na Europa, né? Os Estados Unidos veio mais da cultura de corrida Corrida mesmo. mesmo, e o povo ficando curioso e se é possível correr rápido e em trilha, né? Então, isso, por parte, está fazendo falta no Brasil, e eu tenho a esperança que isso vai mudar, né? Que com o tempo a molecada vai ver que tem um futuro no trail, que tem oportunidades para conseguir um patrocínio e fazer coisas super legais pelo mundo inteiro,
correndo em trilha, explorando as montanhas, né? Mas no meu caso em particular, eu acho que eu, naturalmente, sempre fui muito curioso quando eu jogava futebol e agora em corrida, como posso treinar da melhor maneira possível, sabe? Para continuar crescendo como atleta. Então, agora eu sou muito grato, eu trabalho com o Jason Coop, ele é meu treinador, então a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo, então eu tenho uma qualidade de treinamento muito alta, que eu tenho muita sorte, né? Porque tem muita gente que às vezes tem um treinador e o cara não é bom, ou ela não é boa. Eles não sabem que eles não são bons, né? Então acho que isso, tipo, para mim particularmente, sim, isso faz diferença, né? Isso faz uma diferença bem grande para mim, porque eu não corri na faculdade nos Estados Unidos, eu não corri no colegial. Tipo, eu sabia correr, né? Por É, causa do futebol, de vez em quando eu fazia uma meia maratona, alguma coisa, mas eu não tô fazendo repetições de 1 quilômetro a 3 minutos por km há, tipo, 15 anos, né? Ou até mais. É como muitos desses caras nos Estados Unidos. Mas realmente ajuda tendo essa pressão, né, que eu vivo. Eu vivo em Boulder, Colorado, que é uma das cidades mais competitivas quando a gente pensa em trail running. Assim, tem muito atleta profissional que mora lá, e de trail, e de triatleta ou corredor profissional. Então, é um lugar muito competitivo de corrida. Então, cada corrida ou cada treino que eu faço, eu abro um segmento e, tipo, tá aí um campeão mundial. Então, então a meta é essa no treino, né? Então, o nível de treinamento, o nível que eu me cobro no dia a dia, naturalmente, é mais alto. Porque eu tô vendo os caras que estão lá em cima e é onde eu quero chegar. Então, isso naturalmente empurra e dá um gás natural no dia a dia. Mas eu acho que mesmo não morando em Boulder, e só indo para as provas competitivas nos Estados Unidos e apanhando, isso é, isso é gás suficiente. Então, isso faz toda a diferença, né? sim. Falando, você falou aí apanhando, a Big Alta que você participou, você foi quarto colocado, né? Sim. Não, Quarto mas eu digo, colocado. Não, não, só para. O cara foi quarto colocado numa prova de 50K, com mais de 2.000 de ganho, em 3 horas e 38, cara. É assim, impensável uma coisa dessa. Muito rápido, cara, muito rápido. sim, foi realmente uma performance pessoal muito boa para mim. Mas teve cara bem melhor, cara Pois especialista. é. O difícil daquela prova é que cada descida, olhava para o pace no relógio, eu estava descendo a 3 minutos por km, por aí. Ah, Só que os caras estavam subindo bem mais rápido. Eu estava pensando, nossa, se as descidas foram técnicas, eu desceria o mesmo pace, só que eles mais devagar. Daí a gente ia juntar no meio. Mas nossa. não foi esse o caso. Cara, e você falou aí da cultura americana e da cultura do europeu, mais montanhismo lá na Europa, mais corrida nos Estados Unidos, e que os atletas jovens já correm ali a 14h30 para 5K, e a gente vê como que isso realmente faz diferença quando a gente olha para o próprio Campeonato Brasileiro. Tinham três das principais atletas de distâncias mais curtas, até 12 quilômetros, com a própria Sandra Martins, que foi vice-campeã, e a campeã foi uma atleta de cross country do Brasil, que foi a Gabriela Tardivo, que já foi atleta da seleção brasileira, já disputou diversos pan-americanos, sul-americanos, com alta performance. Aí ela veio para o trail e não dá outra, né, cara? É muito, muito, muito diferente do atleta do trail. A hora que ela chega no trail, com toda a velocidade que ela tem, a única coisa que ela tem que fazer de adaptação é treinar a parte técnica, né? Conseguir imprimir a velocidade dela em terreno técnico. Não, acho que faz uma diferença enorme. Não é nem que ela em particular estava correndo a vida inteira, né? Eu acho que é mais o desenvolvimento aeróbico, né? Que é o que mais demora.
porque a gente vê, ou em Boulder, onde eu moro mesmo, vários segmentos, nos top, sei lá, dentro dos top 10, geralmente tem 2 ou 3 caras que ou eles esquiam, ou eles pedalam, são atletas profissionais de pedal. Então, esse desenvolvimento aeróbico faz uma diferença enorme, né? Se o moleque já com, não sei, 12, 14, 16 anos está correndo entre 3 e 7 horas por semana, toda semana, por 10 anos, claro, isso é uma vantagem enorme. Sem dúvida. Então, não tem É, escapatória disso, né? Tem que treinar. tem até uma frase do Kilian Jornet, onde ele diz: durante seus 10 primeiros anos de treinamento, você não tem que pensar em provas, você tem que se apaixonar pelo treinamento e você tem que amar aquilo ali como a melhor coisa do mundo. Depois você pensa em ser campeão. Sim, sim, não, e é toda a verdade, né? É uma coisa que, para mim, fez toda a diferença nos últimos 3 anos, porque no ano de 2020 eu teve um caso feio de overtraining, e meio que minha carreira evaporou na minha frente. Daí, por uns 2 anos, talvez mais de 2 anos, eu não conseguia correr bem. Aumentei de peso pra caramba e tudo isso, hormônios estavam ferrados e tipo, carreira evaporou, assim, e foi uma coisa muito difícil, mas a única razão que me ajudou a ficar firme, acreditar em mim mesmo e buscar a solução foi eu realmente amar o processo de treinamento e de crescer como um atleta de montanha, né? Porque Legal, se fosse só por ser campeão, eu já teria perco há muito tempo. entendi. E falando em treinamento, cara, é uma coisa que eu gosto de perguntar assim, claro que depende de fases que você está do seu treinamento, mas em média ali, quantos quilômetros você corre por semana? Depende muito da fase de treinamento. Sim, sim. Mas, então, real que não olho muito para quilômetros, né? Porque dependendo da prova que eu tô focando, tipo, 10 km pode demorar 3 horas nas montanhas. Então, eu olho mais horas mesmo. E eu tento treinar em terreno específico para a prova que eu tô treinando. Então, mas em janeiro e fevereiro eu fiz uma fase de volume, onde acho que foram 7 semanas no total, por aí, eu estava correndo entre 16 e 19 horas por semana. Daí Caraca. foi bastante corrível, porque era inverno, então não tinha como eu entrar em terreno técnico, né? Uhum. E esse inverno eu decidi não esquiar, então foi corrida e foram muitos quilômetros. Teve muitas semanas entre 180 e 200 quilômetros por aí, Nossa. com, nossa, acho que 5 ou 6 mil de desnível por aí, ou talvez um pouco menos. É, mas, é, mas quando, assim que a intensidade do treino vai aumentando, eu faço menos horas por semana. Entendi. Daí, quando o treino é muito intenso, tipo, a gente está em fase de VO2, que os intervalos são no máximo de 5 minutos e a gente acumula no máximo 24 minutos em uma sessão dessa intensidade, aí eu tô correndo 9 a 10 horas por semana, por aí. Entendi. As intensidades intermediárias, aí depende, né? Aí, às vezes depende da fase, depende Do treino. mais do calendário aí, Sim, mas aí pode ser entre 12 a 14 horas por aí. Então, entendi. para mim ainda é bastante volume, mas tem outros atletas, ainda mais os que vêm do triatlon, que não é nada. Cara, falando, continuar nessa linha de treinamento, eu queria saber se você consegue também, ou se você coloca
provas de asfalto no seu treinamento para você, não sei, se testar? E quais são seus RPs aí de 5, 10, 21 em maratona? É real que, nossa, eu não corro uma prova de asfalto faz 10 anos, por aí. Caramba! E as provas mais parecidas a asfalto que eu fiz nos últimos 10 anos foi a Big Alta e o Canyons. Caramba! Então, eu não tenho Então você nunca fez RP. uma maratona de asfalto? Não, nunca, Nem eu. nunca. Então, vou ficar te devendo. Mas eu realmente, eu não sei se eu tenho muita curiosidade pela maratona em si, mas eu acho que 5K, 10K, eu acho que até que daria para aproveitar. Acho que, porque quando eu penso na maratona de asfalto, que eu acho que já depois de 1 hora de prova, eu vou começar a odiar minha decisão e ainda teria 1 hora e pouco de odiar minha vida, sabe? Então, até chegar nesse ponto, acho que falta um pouco. Mas É, não, acho que não sei se eu vou fazer, acho que de vez em quando eu penso, talvez daqui uns 5 anos, porque eu acho que treinando do jeito que eu estou treinando, se eu fizer uma maratona de asfalto todo ano, os próximos 8, 10 anos, eu vou continuar melhorando. Então a curiosidade ainda não bateu. entendi. Mas essas perguntas que eu fiz aí foi para ter uma base, para saber Ah, assim, a relação de velocidade, técnica, ascensão, decesso, como que você trabalha isso tudo, porque pelo que eu já ouvi de você, assim, não explicitamente, mas parece que você gosta muito de descida. Mas o que eu quero saber é assim, o quanto de velocidade se deve treinar, de subida e descida, de terreno técnico, para você ser um atleta mais completo, assim. Quanto que você acha que tem que ser essas medidas? então, eu escolhi essa prova Big Alta e Canyons porque elas são extremamente corríveis. E para se dar bem nelas, você tem que saber correr plano muito bem e graus de subida e descida não íngremes, né? Então, que é corrida de verdade. E, e foi por isso que eu escolhi essas, porque é uma coisa que eu meio que sofro nas provas. Mas, assim, quando eu tô decidindo como treinar, geralmente é de acordo com a prova que eu vou fazer, né? Porque dependendo da prova, como uma La Mission, a 35, você provavelmente não vai correr muito, sabe? Você vai, claro, vai ter certas. Talvez outra prova é melhor, porque uma da Skyrunner Series, a Minotauro, no Canadá. Eu fiz essa prova ano passado. Acho que quando eu olhei no Garmin, o tempo que eu realmente corri na prova, e a prova foi de 4 horas e 15 minutos por aí, eu acho que eu corri talvez a metade. E o resto foi caminhando, sabe? Caminhada forte, né? O Sim, power sim. hiking que eles falam. Então, até menos. Então, depende muito da prova que eu estou fazendo. Mas, para ter ideia, acho que 80% dos meus treinos, mais que 80%, 90% dos meus treinos de intensidade são em algum tipo de subida. Se é super íngreme ou, não sei, 15% de inclinação, 10 ou 5, aí depende da prova. Entendi. E se eu estou correndo plano ou não depende da prova e como eu estou me sentindo na fase de treinamento. Porque a realidade é que nessas provas, mesmo a gente não tem que desenvolver até 3 minutos por km. Mesmo no Uhum. plano, tipo no Sierzinal, os caras não estão correndo nessa velocidade que eles chamam platô lá em cima, mas a realidade é que é uma subida. Mas eles não estão chegando nessa velocidade, mesmo em Zegama, Maratona de Mont Blanc, essas provas bem velozes. Então, para mim, eu sinto o mais importante é melhorar toda,
todo tipo de subida possível, seja corrível, super corrível, íngreme mais corrível, ou super íngreme técnico, sabe? Daí eu vou calibrando de acordo com a corrida. Agora, eu acho que chegando no Campeonato Brasileiro, eu realmente dei muita sorte que eu escolhi a Canyons e a Big Alta, porque a subida inteira do Campeonato Brasileiro foi a mesma inclinação dessas provas que eu fiz na primavera. Então, eu já sem querer, eu treinei com uns 6 meses para o Campeonato Brasileiro. Ah, Então, eu dei muita sorte com isso. Mas porque geralmente eu tenho a tendência de treinar em terrenos bem íngremes, mais focando mais em altimetria e menos quilometragem. Então, mas esse ano agora eu realmente fiz muita coisa corrível. Corrível. entendi. Mas o que que você prefere, subir ou descer, terreno rolado ou terreno técnico? Você já falou que é terreno técnico, mas a sua descida em terreno técnico, ela é bem fluida, do mesmo nível que quando é terreno mais rolado? Sim, sim. É que tem terrenos super técnicos que são praticamente uma escalada, né? Que tem os caras lá em Boulder que eles conseguem descer correndo. Isso eu já não sou tão fluido. Mas se é parecido ao movimento de corrida em trilha, bem íngreme e solto, geralmente eu consigo desenvolver bem. E é o que eu prefiro, né? Teve. Mas acho que se a gente está falando em inclinação de descida, acho que entre tipo, 11% a 30% eu consigo me mexer bem na descida. Como bem ficar tranquilo, não meio que me apavorar tal. Mas quando fica muito técnico, mesmo montanhismo e já vira mais escalada, aí eu tenho mais dificuldade em Entendi. comparação a outros atletas. Mas são poucas essas provas, né, que tem isso, Sim. tem... É. Hoje em dia já não são tantas. É, e com relação à sua alimentação, cara, você tem algum tipo de nutricionista ou você mesmo que monta o seu treinamento de alimentação? Não estou falando de prova aí. Durante as semanas mesmo, o que você se alimenta, você tem algum tipo de nutricionista que monta ou é você mesmo? E quando você traça uma prova, seu calendário, você pega aquela prova e você estuda questão de onde você vai comer, onde você vai beber, o que que você, se você aproveita também os PCs, como que é a sua parte de nutrição, cara, tanto de treinamento quanto em prova. Sim, não, em treinamento eu tenho um nutricionista, o nome dele é Vic Johnson. O cara é bom, ele é especializado em esportes de montanha, ele mesmo faz esqui montanhismo, corre ultra, faz pedal bem por muitas horas e ele é especializado nisso e faz um ano e 3 meses que eu estou trabalhando com ele. E fez toda a diferença, porque então, antes de eu trabalhar com ele, eu tinha a tendência de comer muita proteína, tipo 200 a 220 gramas por dia. E daí eu cheguei para ele, eu falei, ó, seguinte, eu quero continuar crescendo como atleta e eu quero comer de maneira que sustenta o meu treinamento ao longo prazo. Daí ele falou, beleza. Daí ele falou para mim, é o que foi meio que uma aula primeiro. Ele me deu uma aula de nutrição, várias, e aí ele pediu para mim baixar a aplicação e começar a medir direitinho tudo que eu estava comendo, daí a gente foi tocando. E minha dieta, tipo, antes, os macronutrientes da minha dieta era mais ou menos 30% gordura, 30% carboidrato, 30% proteína. E agora, dependendo do dia, eu geralmente estou entre 60 e 75, 80% carboidrato. Então mudou completamente. E a real é que foi na minha carreira atlética até hoje foi uma das melhores ideias que eu já teve trabalhar com um nutricionista bom.
Porque, tipo, eu falei para ele, ó, eu quero continuar crescendo como atleta. Por mim, tanto faz o que a gente tem que fazer. Tipo, eu falo, tipo, se eu tenho que comer como um robô, eu como como um robô. Por mim, tanto faz. Tipo, daí, então, acho que foi por isso que a gente se deu bem e por isso que o processo está dando certo. Porque é uma transição agressiva, tipo, de 30% de carboidrato no seu dia para 70%, porque em dia grande de treinamento, 3 horas a mais, geralmente eu como quase 1.000 gramas de carboidrato por dia, e isso não é natural. Então, e eu acho que é muito difícil o atleta calibrar isso sozinho, né? Porque chega uma hora que você tá cheio e, ok, não vou comer mais, né? Mas com a estimativa do aplicativo e tal, daí tá falando, você tá faltando 500 calorias por dia, daí beleza, cadê o açaí? Então, e fez toda a diferença para mim, ajudou muito na recuperação do dia a dia, e eu faço muito treino de intensidade um dia atrás do outro, e principalmente nesses dias faz toda a diferença. Daí parece, muitas vezes o segundo dia se sente igual ao primeiro dia. Ou eu tenho semanas de treino que são bem agressivas, que é 2 treinos seguidos de intensidade, depois um treino longo, tipo de 2 horas e meia, 4 horas. Então, aí não tem escapatória, você tem que se cuidar, você tem que fazer, mesmo se você não tiver com fome, seu corpo precisa das calorias. E muitas vezes, quando você está treinando muito, você tem muitos hormônios de estresse dentro de você, e então você não sente essa fome natural. Então, essa ajuda, o apoio nutricionista faz toda a diferença. E realmente tem sido incrível, porque uma das coisas que eu notei foi que o meu sono melhorou bastante. E para mim isso é muito importante, porque minha casa, eu moro em cima de Boulder, então fica mais ou menos a 2.500 metros. Não. É muito alto. Então, às vezes é difícil dormir quando eu estou treinando muito, especialmente no verão, quando o meu quarto está mais quente. Então, esses detalhes fazem a diferença para um atleta como eu, que está tentando melhorar 3, 5% cada ano pelos próximos, o máximo possível, vamos dizer. Então, e faz toda a diferença em relação a lesões, né? Quando você está tentando treinar muito, porque é importante ter essas calorias e proteína suficiente para reconstruir esses músculos que você está quebrando durante o treino e até os tecidos, tipo ligamento, ossos, tendões, tudo isso faz toda a diferença. E também tem que alimenta o cérebro, né? Para você ficar de... Porque às vezes quando você está treinando muito, como eu já disse, é um estresse no corpo e mentalmente, e ter caloria suficiente no sistema ajuda com seu humor durante o treino. E é difícil treinar, às vezes, quando você treinar muito e você tá... Porque não todos os dias são perfeitos. Às vezes você tá sentindo uma dorzinha aqui, tá frio, não sei o quê, e às vezes o humor não tá aí, mas geralmente quando eu tenho caloria suficiente no sistema, o humor meio que fica mais equilibrado. Daí, em relação à nutrição durante a prova, eu trabalho com esse mesmo cara. Então, com ele é que agora, hoje em dia, eu consigo mais ou menos bater o olho na prova, estudar o percurso, entrar no Strava e depois de um pouco de pesquisa, eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto a prova vai demorar. Daí eu consigo mais ou menos calcular quanto vai demorar para cada PC. Então, foi isso que eu fiz para o Campeonato Brasileiro. E geralmente qualquer prova que a gente faz, eu faço uma ligação com ele, a gente estuda o percurso, daí eu dou as minhas estimativas, daí a gente vê qual o plano mais eficiente de se alimentar nessa prova, para ter energia constante, mas não carregar coisa desnecessária durante a prova. E aí, se alimentar de Você maneira consegue certa. ser fiel ao planejamento nutricional ali durante a prova?
Nossa, não vi o quê? Você consegue ser fiel ao seu ao seu Ah, sim. planejamento nutricional durante a prova? Sim, sim, o Campeonato Brasileiro foi meio robótico. Até a maioria das provas é que. Não, na minha cabeça é tipo, se eu consigo beber tequila no meio do carnaval, no calor, eu consigo beber um gel ou tomar um gel com sabor a maracujá. Não tem desculpa, meu, porque então não, eu consigo ser fiel. Às vezes é chatinho, né? Porque você está respirando muito forte, você tem que tirar a garrafinha do cinto ou no colete e beber. Às vezes é chato, mas não tem outra hoje em dia. Se você quer competir com os melhores no mundo, isso tudo Uhum. faz a diferença, né? Então, Sim. é. E questão de estômago, porque tem muito atleta que tem problema estomacal, não consegue, chega um momento não consegue mais engolir o gel. Você tem isso também ou não? É, não, eu já teve alguns, mas nada muito sério. Tem gente que realmente tem problema, que realmente não consegue engolir o gel e vomita e tudo isso, mas eu, por sorte, não tenho isso. Mas geralmente é que a gente foca muito no lado de hidratação, né? E que quando você está bem hidratado, geralmente é muito mais fácil tomar o gel. Então, um vai puxando o outro, né? Sim, sim. Ô, Johnny, falando em específico agora do brasileiro, pô, acabou de acontecer. Você conhecia os atletas? Você fez algum tipo de estudo? Obviamente você já conhecia o Silvestrin. Qual que é a estratégia que você montou para essa prova para você conseguir sair vitorioso? É, a estratégia, acho que quando eu decidi fazer o brasileiro, eu pesquisei um pouco das provas onde o Silvestrini se deu bem e se deu menos bem, e, mas foi meio difícil, né? Porque ele não paga, ele não tem uma conta profissional no Strava, então foi difícil ver o high dele em provas, então é real que eu estava meio cego. Quando eu estava tentando medir a, o pulmão dele, vamos dizer. Mas a única coisa que eu tinha era a performance dele no último Mundial e o índice de UTMB em certas provas. Então eu tinha mais ou menos uma ideia, mas eu, eu senti que era importante largar com ele e medir na hora, né? Como tá a forma física dele e tudo isso, e meio que fazer um plano daí para frente, porque quando eu vi a descida, o estilo de descida, eu achei que era melhor para mim do que para o Silvestrini. Então eu falei, qualquer coisa, se eu tiver dentro de 3 minutos, com 3 minutos atrás dele lá no PC no Rebouças, eu acho que eu consigo fechar essa brecha até chegar de volta lá no hotel Simon. Então, mas não teve um plano concreto, não teve um plano concreto, mas eu sabia que eu tinha que, se eu queria ganhar a prova, eu tinha que largar com ele. E E foi você foi com ele esse até que quilômetro? até o quilômetro 8, Foi um ponto de porque abastecimento, né? foi. Ele parou e eu continuei. Que eu tinha estudado. Então, o que aconteceu foi que na Canyons, acho que eu perdi 2 lugares ou 3 lugares porque eu parei 2 vezes para encher minhas garrafas. É uma prova muito veloz. Então, fez toda a diferença. Quando eu vi que tinha um PC no KM8 e o outro era no KM30 e não sei o que, e daí eu meio que já sabia quanto ia demorar para chegar
no PC lá de cima. E eu também tinha feito as contas para saber exatamente quanto suor eu ia perder por hora e sódio. Então, eu sabia exatamente quanto eu precisava carregar para chegar no Rebouças. E foi isso que eu fiz, que eu vi que quando a gente largou a prova, acho que ele estava com uma garrafinha e meia, e até ele falou que, vou ter que parar no PC para encher a garrafa. Daí eu falei, beleza, você vai ter que parar, não tem outra. Daí ele parou, daí eu parei para tomar um golinho de água, mas eu, de propósito, eu saí o mais rápido possível daquele PC para meio que para testar ele, para ver se ele ia tentar fechar o mais rápido possível e ficar comigo, porque se esse for o caso, daí uma indicação boa, né? Que ele tá confiante e a forma tá boa. Mas daí eu também fui meio chato. Daí, porque cada curva eu tentava dar uma aceleradinha só para perder o contato visual com ele. Visual, né? Porque daí ficaria mais difícil para ele medir o esforço dele. Então, foi esse o plano. E como que é agora, cara? Campeão brasileiro, vaga na seleção brasileira, Mundial pela frente, Sul-Americano pela frente. E o ACC, como é que vai ficar essa história? Pois é, ninguém sabe, né? Ninguém sabe como vai ficar o OCC, Mas não, o foco é o Mundial, né? Eu vim até aqui para classificar para o Mundial. Tipo, se o foco total fosse o OCC, eu teria ido para a seletiva dos Estados Unidos e não sei. E o foco é o Mundial. Eu gostaria de fazer o OCC, realmente gostaria. Eu acho que o OCC em particular é muito importante fazer essa prova para como um atleta como eu que está crescendo cada ano, e para mim faz toda a diferença, né? E um resultado bom ali só me ajudaria no mundial. Eu sei que tem risco de lesão e tudo isso, mas não é um risco diferente de treino, sabe? E se não é o OCC, eu vou fazer uma prova a semana antes, sabe? E mesmo todo mundo no Brasil vai fazer La Mission, que o risco é igual mesmo, tipo, é uma prova bem Tem até técnica. mais risco do que o ACC. Então eu acho que, não tentando ser chato, não sei o quê, mas a decisão do CBAT com isso, tipo, acho que eles não estavam pensando no bem do atleta naquele momento, eles estavam tentando se proteger. E que tudo bem, mas também você tem que confiar nos seus atletas, né? Você tem que deixar seus atletas irem para provas competitivas para eles crescerem, porque o Brasil só vai ganhar um campeonato mundial se os atletas estão competindo no nível mais alto possível consistentemente, né? Porque é diferente. Vamos dizer, mesmo tendo a forma física para ganhar um campeonato mundial, se você não tem experiência competindo com esses caras na Europa, você não vai ganhar, porque são anos para tipo, desenvolver um instinto de competição contra esses caras, aquele nível alto, sabe? E eu acho que tipo, é chato não poder fazer o OCC, mas o que eu vou fazer? O foco é o Mundial, eu vou treinar para me dar bem no Mundial, mas a prova antes do Mundial, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Ô, Johnny, para ter uma noção, assim, até mesmo para a gente saber onde que a gente está. A gente tem alguma noção, por já ter ido em alguns mundiais, no mundial, que você vai estar lá, os melhores atletas do mundo. Você tem uma noção ali onde que você vai estar embolado, se vai estar na primeira linha, se vai estar na segunda, onde você pensa que você se encontra hoje a nível mundial em nível de performance? Eu acho que eu tenho tudo para terminar nos top 20 e no dia certo, tipo, um dia normal para bom, até para bom, eu tenho top 10, com certeza, especialmente naquele tipo de percurso. Pelo que eu entendo daquele percurso, é um percurso muito bom para mim, que o lugar lá é bem seco, pedra solta, íngreme, mas
em trilha ainda, então acho que eu tenho tudo, eu tenho o skill técnico para desenvolver bem nas descidas e eu tô cada mês estou melhorando minhas subidas também. Então eu acho que uma, o dia perfeito, top 10 com certeza. Eu tenho isso dentro de mim. Mas Legal. tem muito chão ainda, né? E não adianta eu largar com essa meta na cabeça, top 10 ou morrer, que o mais importante é largar com um plano e executar esse plano. E a única coisa, o plano são as coisas que eu consigo controlar, minha mente, minha nutrição, o esforço, o material que eu uso naquele dia e praticamente essas quatro coisas. Imagino que tem outras coisas que dá para controlar também, mas fora disso, está fora do meu controle. Quem sabe o que vai acontecer no Mundial, né? Eu imagino que vai ser uma largada extremamente forte, como o Zegama, né? Sim, Mas a prova é bem mais longa que Zegama. sim, Mas sim. quem sabe, talvez eles largam mais como um OCC, porque eu Sim, acho que vamos ver, né? Porque eu acho que a largada do OCC é bem mais razoável do que um Zegama, né? Que eles largam sim, a sim. 3 km e depois só fica o Killian sobrando no final. Cara, largada de Zegama, eu vou te falar. Não é bonito não, velho. Tá lá no meio a galera cotovelo pra tudo quanto é lado, não quer saber de nada. Uma loucura. Mas a última pergunta que eu tinha para fazer para você, nesse sentido de performance, no seu modo de avaliar, qual a melhor atleta a- na sua categoria, assim, até 50 quilômetros, nesse nível de competição, no feminino e no masculino? Pode fazer um top 3 se você quiser. Tipo, pro percurso no Mundial, É, porque o percurso do Mundial é bem diferente de um OCC. sim. Acho que, nossa, aqui eu teria que ver uma lista dos atletas, mas Tá, no não, mas masculino, então o melhor atleta trail para você na atualidade é a melhor atleta trail, independente de prova, assim, que você vê e fala assim, pô, esse cara é o melhor do mundo. não, tipo, acho que aqui eu sei que o John Albon e o Killian não vão competir, então, mas É, acho que mas tem um italiano que está correndo muito bem no momento, Luca Del Pero. Ele vem crescendo muito bem. Acho que ele ficou top 3 em Zegama, talvez, ou top foi. 5. Mas esse percurso é muito bom para ele. Obviamente, Manuel Merias, mas ele está meio ferrado no momento. Então, acho que vamos ver, né? Ele ainda tem chão para se recuperar e tal. Daí no feminino, Você acha que o Stian ainda volta para o Mundial com a força que ele teve nos outros Mundiais? ah, acho que Ou ele abalou também demais essa parte do doping? abalou muito, né? E o foda é que ele passou muitos anos desenvolvendo aquele instinto de como competir com esses caras no topo, né? Eu acho que Sim. se ele consegue entrar com frieza e uma calma e não perder toda aquela adrenalina na semana da prova, eu acho que ele tem tudo, obviamente, né? É um percurso ótimo para ele, ele é especialista nessas subidas bem íngremes. Então, sim, Stian, não tem como falar não, Stian tá fora, né? Ele já ganhou 2 mundiais, OCC, e com certeza, Stian tá dentro, mas a bola é dele, né? Tipo, ele tem que fazer o que ele precisa fazer para chegar na linha de largada um Stian novo, porque o Stian que a gente tinha quando foi o último Mundial? 2023, já era, meu. 26. Ele Já. levou um tiro, porque esse Sim. doping realmente mudou a vida do cara, né? Sem Foi muito dúvida. difícil. Daí no feminino, eu acho que, obviamente, se a Sara Alonso tiver aí, mas eu não sei se ela vai estar, porque vai estar tão perto do, da final da Golden, que é capaz ela não ir, né? Depende do contrato que ela tá com a Salomon, né?
Porque Não, tá com a Golden. ela tá com a Não, ASICS. digo a Salomon porque ela é dona da Golden. É, não É, sei. Obviamente ela, mas eu acho que a Judith Wider é a favorita, mesmo com a Sarah Alonso aí. A Judith tem mais manha na descida. e se Ela, vem a mas Nick, e se vem a Nick Brickman? não, Não? não, não, não. Ela é muito boa, com certeza. Acho que ela teria que ter uma prova perfeita para, tipo, ela teria que ter uma prova absolutamente perfeita. Mas eu acho que nesse tipo de percurso a Judith é a mais forte, que é bem íngreme. Ela se dá bem nessas provas Sky. Ia ser Eu massa acho de que ela vencer mesmo. Eu sou fãzaço dela. seria legal ver a chinesa também, a Yao Miao. Acho que ela seria legal. Tem a Lucille Germain, que está se dando bem na Skyrunner no momento, mas historicamente ela não tem se dado tão bem na Golden, mas parece que ela aumentou de nível, então vamos ver como ela se dá. Mas ela tem que se classificar primeiro. A Sim. seletiva deles é em julho, eu acho. Johnny, e o que vem pela frente aí antes do Mundial? O que você está planejando? Você volta agora para os Estados Unidos, acho que dia 18, e o que tem mais de prova aí planejada além disso? Não, é o que eu já fiz 3 provas esse ano, então eu já estou num ciclo tipo de treinar, competir, recuperar um pouquinho, treinar, competir, recuperar um pouquinho, treinar, competir. E acho que chegou a hora para ter um ciclo de verdade de treinamento, uns 2 meses sem prova e treinar. E a próxima prova seria o OCC ou acho que o Trax Extreme da Skyrunner World Series. Acho que essa seria uma prova boa para mim, Na só Suíça? para treinar o movimento, o tipo de escalada que vai ter que eu vou ter que desenvolver para me dar bem no mundial. Eu acho que acho que pelo que Massa. eu entendo do mundial é que todas as subidas são bem íngremes, são quase tudo acima de um grau de 20%, então você vai ter que trocar bastante entre correr e caminhar, né? Então, o que está no plano nos próximos 2 meses é isso. Treinar bastante, especificamente para o Mundial. Massa. Johnny, para fechar aqui, cara, você tem planos futuros de correr uma prova de 100 milhas? Aumentar essa quilometragem? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que é uma prova que eu tenho bastante interesse, é Le Templier, na França. Essa parece bem interessante. Bem técnica. E eu acho que uma prova boa para mim seria Transgran Canária. Miúde, cara. Ah, Miúde. Seria talvez, uma mas prova boa para você, cara. eu tenho medo das escadas escorregadia em Cara, Madeira. nada. De boa, pode ficar tranquilo, velho. Nada demais. Só é íngreme, mas é o que você gosta. Mas eu ouço umas histórias aí de Madeira que meio que. Mas não, eu tenho interessinho, acho que seria como minha família e tenho muitos amigos na região de Western States, eu acho que essa prova seria muito interessante. E é uma prova interessante porque tem uma parte técnica muito estranha, né? Porque tem que como que você vai combater o calor, né? Sim. Então, você vai carregar gelo, você não vai carregar gelo, você vai treinar no calor, você não vai treinar no calor. Então, tem toda uma parte bem meio que de engenheiro aí que eu acho bem interessante, que seria, mas isso é anos para frente. Mas claro, eu acho que por enquanto a Lei Templier é uma prova que me interessa muito. Mas primeiro eu quero me dar muito, muito bem na OCC e na Zegama. Acho que seria muito legal ter Zegama como projeto e OCC também. São
as duas provas que estão na mira mesmo, que me inspiram no momento. Mas, com certeza, eu tenho inspiração de fazer umas provas mais longas no futuro, inclusive projetos de montanha mais longos, que você tem que correr, escalar e tem que fazer um pouco de tudo, né? É isso aí. Cara, prazeraço. Espero que nessa sua listinha aí tenha um lugarzinho aí para Cambotas. Vamos ver como que vai ser o ano, mas isso não é papo para agora. Espero que ano que vem a gente possa conversar e chegar no consenso para ter você lá em Cambotas também, para engrossar o caldo lá, que já é bem Não, legal. você, com certeza, não, a Cambotas é uma prova bem interessante, tipo, os vídeos que eu já vi. Não, Cambotas com certeza tá na mira, né? É uma prova com visual incrível, né? Muitas cachoeiras na região e mas o que me interessa mesmo em Cambotas é a exigência técnica, que acho que é bem não sei muitas, com certeza existem maratonas com um nível técnico parecido, mas é uma coisa bem legal, porque tem que saber correr bem, mas tem que saber como descer trechos muito técnicos durante a prova inteira, não tem escapatória, que é realmente muito legal. E, não, com certeza, eu gostaria de fazer Cambotas um ano, e quem sabe ano que vem, né? Vamos torcer para isso. Johnny, queria te agradecer muito o seu tempo de estar aqui. Foi muito bom. É bom também para o pessoal conhecer um pouquinho mais do Johnny Luna Lima, campeão brasileiro de corrida em trilha e montanha e que vai representar o Brasil lá no Mundial. Cara, suas considerações finais. Considerações finais, nossa. Não, obrigado por me chamar para ter essa conversa. Eu sempre tô de olho na revista Trail Run e, não, eu fico muito feliz em fazer parte da história de trilha no Brasil agora, né? Eu sei que não compito muito aqui, mas daqui para frente eu realmente vou me esforçar para ou competir ou fazer alguma coisa legal nas montanhas aqui do Brasil, ou talvez treinar por bastante tempo durante o ano aqui, porque a gente tem muita montanha legal e é que falta, né? Falta mais tempo na montanha no Brasil. Isso é para todo mundo, né? Acho que para Sim. o trail brasileiro crescer, todos têm que ir para a montanha, para a trilha, não tem escapatórias. Tipo, se você está um pouco curioso, né? Pode ir, que tem uma comunidade muito legal no Brasil. Eu sempre, cada vez que eu venho para cá, eu tenho amizades novas, então eu não tenho dúvida que o trail brasileiro vai continuar crescendo e que vai continuar se desenvolvendo num espaço muito bonito, né? E isso é a meta. Eu acho que com o tempo a gente vai fechar essa brecha com os Estados Unidos e outros países. A gente tem todo o talento do mundo aqui. O negócio é só criar essa cultura e começa com todo mundo que está ouvindo, para se esforçar para ir para a montanha mais e levar os amigos e gerar essa cultura, essa curiosidade. E é isso. Maravilha, cara. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você também que assiste aqui. Foi bom para você também conhecer um pouco do Johnny e a gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço para vocês e até mais. Falou.